com você, Queiroz. Suas impressões sobre o David Harbour interpretando o Guardião Vermelho. Eu acho que uma das coisas negativas desse filme eu acho que o filme ele exagerou, né? Botou ali, a gente tem praticamente 3 super soldados, né? Eu acho que deu uma exagerada, né? Colocar esse personagem nesse filme aí. Tá tudo bem que ele tem uma ligação com a Helena Belova, né? Ele é o único elo de ligação familiar que ela tem, vivo, né? Mas, francamente, não gostei. Acho que poderia colocar ali até no filme dos Vingadores mesmo. Enfim, é a minha opinião, né? Você já está dizendo aqui, ó. Eu espero que não tenha pizza hoje. Parabéns pela participação do menino. Uma mulher para ser surfista prateado, sem chance. O personagem foi muito ruim em todos os sentidos, não serve para o papel. Ok, muito bem, Alexandre. Mas a pizza ele vai dividir com a gente quando ele perder a aposta para mim com relação ao Quarteto Fantástico, tá? Lembrando vou ganhar a aposta. E com certeza vai ser muito mais. A aposta é essa. Tá? Tu vai ganhar. Tu vai pagar a pizza pra gente. Vamos lá. Samantha, suas impressões sobre o Guardião Vermelho. Então, o Guardião Vermelho ele é o alívio cômico do filme. Ele é aquele cara... Vamos dar um exemplo aqui. Ele é aquele cantor que só tem uma música de sucesso e fica remoendo aquele sucesso. Ele não consegue fazer nada novo que emplaque, mas fica remoendo, fica querendo reviver aquele sucesso. É esse o Guardião Vermelho que a gente vê na Marvel. A gente não vê ele no seu auge, na glória, vamos dizer assim, né? No filme de Viúva Negra, a gente já vê ele justamente como um personagem de segundo escalão, que o pessoal que trabalhava com ele já não bota ele para missões importantes nem nada do tipo, né? Ele estava ali só servindo de espião e depois foi rebaixado, foi deixado de lado. Só que ele não aceita isso. Ele tem essa ânsia de querer ser herói, de querer servir a sua comunidade. Só que ele não pode mais fazer isso. Então, ele entrou em depressão. O guardião que nós vemos aqui é um guardião que está em depressão. E ele vai seguir na vida, assim, deixa a vida me levar, como diz a música, mas porque ele não se desprende do passado. Ele não consegue aceitar que ele não é mais o herói que ele era. Muito bem. Caio Felipe. Pra mim, ele foi um dos personagens que eu mais gostei, cara. Pra mim, como concordo com o que Samantha disse aí, ele é o alívio cômico do filme. Né? As piadas dele geralmente são muito bem colocadas. Aí, assim, é claro que ele tá ali pelo humor. Aí tem essa pitada aí no roteiro, essa camada de que ele foi alguém que ele sonha em ter aquele time, de lutar pela pátria, pelo país dele, do que ele foi, etc. Mas ele é alívio cômico. Ele é pra você dar. Ele é aquele tiozão do churrasco. Que foi aquelas piadas sem noção, que foi aquela coisa. Então, assim, para o que ele foi, para o que o roteiro pedia, ele fez muito bem. Aquele ator, eu gosto dele. É porque, infelizmente, tem vezes que ele pega uns papéis que não ajudam. Mas o ator lá, para o que o filme pedia, ele fez muito bem. E eu gostei. Para mim, o personagem ali, que eu achei maneiro. Não foi subaproveitado, não, diferente de outros que eu achei. Que se não tirasse, não fazia falta ali. Muito bem. Gilberto. O David Harbour, ele é um excelente comediante, tá? Ele tem uma veia cômica muito, muito interessante. Como o Caio falou, dentro da proposta do filme, ele agiu corretamente. O grande problema é que o Guardião Vermelho não é e nem nunca foi um comediante nos quadrinhos, tá? Então, fica aí a minha crítica, a minha ressalva, porque o personagem originalmente não tem veia cômica, não é aquilo, tá? Então você criou um personagem totalmente novo, vamos dizer assim, do humor dele, né? Só para você ter algum alívio cômico. Eu não me lembro como é que foi a participação dele na Viúva Negra. Tem 5 anos que eu assisti o filme para a memória, então não me recordo muito bem. Mas nesse mesmo serve para a proposta do filme, mas como adaptação
realmente não ficou legal, como a gente falou, não é um personagem cômico, não é barrigudo. Pelo contrário, ele continua ainda servindo a Rússia, né, como líder de uma equipe russa, de heróis, inclusive. Então, aí, pra mim, eu acho que foi bola fora da Marvel. Lógico que ele vai continuar nesse papel, porque ele agradou muito o público, acho muito difícil que ele saia. Pois é. Essa é a grande questão, né? Às vezes a mudança, em vez de atrapalhar, pelo contrário, surte aí um efeito até positivo. Independente do personagem nos quadrinhos ser assim, ser assado. E é aquilo que eu sempre costumo dizer. Cara, a gente está lidando com adaptação. Então a liberdade poética de você modificar determinado personagem, porque de repente, se ele fosse violento como é nos quadrinhos, talvez não fosse agradável de se ver. E em vez de a gente gostar, a gente poderia até não gostar, né? De repente poderia ser um tiro no pé. E ele, por conta dessa atitude, sendo que eu não conheço o personagem, por isso que para mim foi uma surpresa bem agradável. Gosto demais também do ator, concordo com o que Caio disse. Ele tem carisma, né? Tanto até como Guardião Vermelho, como também sendo o xerife casca-grossa lá do Stranger Things. Eu acho ele muito bom. Então, não somente a questão da veia cômica, mas também a dramaticidade dele. Ele sabe como ninguém fazer bem esse papel. Eu acho que o Guardião caiu como uma luva nesse aspecto dessa adaptação, dessa mudança, vamos dizer assim, né? Já que nos quadrinhos ele não tem essa caracterização, ele não é desse jeito. Então, realmente, eu acho que foi um acerto nesse aspecto. E aí a gente entra no agente americano, né? Interpretado pelo Wyatt Russell. Engraçado que esse filme foi o filme dos filhos. A gente tem aí o Wyatt Russell, filho do Kurt Russell, também filho de um grande ator, e que também trabalhou na Marvel, né? Ele fez como é o nome do personagem? O pai do... Meu Deus, esqueci o nome do personagem dele. Da piscina assassina. Peter Quill do Guardiões da Galáxia, né? Isso. Como é que é, Felipe? Foi que tu dissesse? Ele tava no filme Piscina Assassina, o Wyatt Russell. Não, eu tô falando do Kurt Russell. Sim. Tô falando dele. E o personagem que ele fez. Qual é o nome do personagem que ele fez no filme do Guardiões da Galáxia? Ego. É o Ego. Ele tá vivo. Oi? O Ego. Ego? Ok. Vamos lá. Samantha, sua opinião sobre o agente americano? Ou Johnny Walker, né? Assim, ele é um dos personagens que eu não gosto muito, mas eu também já não gostava dele na série do Falcão e Soldado Invernal. Não pelo ator em si, o ator tá interpretando dentro do contexto. Mas é porque ele, enquanto personagem, não é uma pessoa legal, né? Ele tem toda uma questão, não só depois de ser rejeitado como o Capitão América, mas antes ele já tinha uma personalidade distorcida, né? Que é como é explicado pra gente no próprio filme do Capitão América. O soro em si só aumenta o que você já é. Então, ele já tinha uma personalidade ruim, uma personalidade narcisista, vamos dizer assim. E o soro só fez ampliar. Então, ele só piorou. E aí a gente vê as consequências disso nesse filme. Ele fica tão obcecado por ter sido rejeitado como Capitão América, que aí ele se afasta do filho, se afasta da esposa. E ele perde o seu rumo na vida, por isso que ele acaba virando mercenário. Mas eu acho que dentro da proposta para o personagem, o ator fez tudo certo. Caio. Eu concordo com o Samantha aí, é aquela coisa. Para o papel que ele tinha a desempenhar no roteiro, ele fez muito bem. Agora o que a gente tem que ver é o seguinte: esse Thunderbolts, ele pegou tipo assim os Z, os personagens assim, então não tem como extrair muito carisma dos caras, porque a maioria, eu digo pela minha sessão que eu fui, a galera só conhecia o Soldado Invernal e olha lá. A maioria não sabia quem eram aqueles personagens. Então, assim, por isso que foi essa surpresa maior do grande filme, porque, tipo assim, não tinha um apelo comercial de dizer, então eu vou ver aquele ator. Pronto, esse aí, o agente americano, quem acompanha os quadrinhos sabe que depois ele vira meio que um anti-herói,
ele se redime, etc. Mas isso aí já é outro ponto. No filme, ele era um cara que da série aí que eu não assisti, mas como o Samantha comentou, e na época eu acompanhei, que ele realmente não tem aquele princípio do Capitão América, né? Ele foi caracterizou lá, você foi Capitão América por 2 minutos e tal. Mas ali você vê que ele busca, como todos os outros ali, que é o ciclo que fecha, a redenção. É tipo assim, nós somos defeituosos, nós temos nossos problemas, mas a gente vai se juntar aqui e vai mudar nossas personalidades, digamos assim, vamos ser melhores. Aí ele foi mais um também, para o que o roteiro pedia, ele também, a participação, as cenas de luta dele, de coreografia dele ficou legal, eu achei que ficou bem feita também, mas nada assim fora da caixa não, fez o papel dele lá, o ok. A pizza chegou, hein? O Felipe saiu de novo da live e a pizza deve ter chegado agora. Esse aí é da equipe dos Thunderbolts mesmo. Gilberto. Então, a atuação do Ed Russo continua boa como foi na série, tá? Ele desempenha muito bem o papel dele dentro do que é proposto pelo filme. É interessante notar que é um personagem que realmente teve uma sequência cronológica dentro do universo Marvel, tá? Porque a gente pega exatamente no final da série, quando ele é convocado pela The Fontaine, né, para atuar sob o comando dela, e a gente vê isso realmente no filme, tá? Ele sobre o comando dela. Então acho que isso daí já é um ponto positivo. Uma coisa que me incomodou mais é que ele continua com o escudo amassado, né? Acho que não tinha motivo para ele continuar com aquele escudo amassado. Mas esse escudo amassado é um símbolo, porque justamente ele tem o escudo, que é o escudo do Capitão América. Só que o dele é amassado, porque ele é amassado, ele é tronco. É esse o simbolismo. Os Thunderbolts, eles são todos troncos. Eles são os Vingadores às avessas. Aí, justamente ele ficar com o escudo tronco é um símbolo disso. Eu vou pegar lá, né? Vamos lá. Eu chego lá. Deixa eu ver se a pizza chegou. E aí, chegou a pizza? Não, é porque infelizmente minha internet tá oscilando aqui. Aí. Desculpa, isso é uma desculpa feia. A internet, a culpa é da internet. Eu tô dizendo, rapaz. Fique à vontade, amigo. Você tá em casa, já tá de pijama aí, então tá tudo certo. Suas impressões, meu querido, sobre o Capitão América às avessas, o Johnny Walker. Bom, eu acho que ele cumpriu bem a missão, como já foi falado aí, de ser o personagem mais odiado, mais persona não grata aí do filme. Não é possível você gostar dele, porque ele é um zero à esquerda. E aí fica aquela coisa que o Kevin Feige falou, que não precisaria, né, assistir as séries, mas aí quem não assistiu a série não vai saber quem é aquele personagem, né? Vai dizer, oxe, quem é esse cara aí? Usando o escudo Capitão América. Que em momento algum, você sabe quem é ele, né? Em momento algum, alguém diz, você fez aquilo, né? Até tem, mas de forma bem rápida, assim. Mas aí... Sim. Não é Sim. explorado à risca, mas é comentado o que havia feito, a culpa que ele tem. Sim, isso é dito, sim. Com certeza. Todos eles têm uma introdução. Exato. É coisa rápida, mas tem. Mas tem. Dá pra entender. Bom. Aquilo que eu falei, mesmo as pessoas que não tinham assistido a série, não conheciam os personagens, mas no comentário que eu vi no corredor, caramba, que interessante aquele personagem, né? Eu não conhecia ele, vi conhecendo esse filme e achei legal, se referindo ao próprio Capitão América às avessas, né? O agente americano, bem como também a própria Helena Belova, acharam interessante. Então eu acho bacana isso, porque mesmo quem não assistiu, é como eu falei no começo, a Marvel conseguiu trazer uma história não de origem, mas que fez um resumo interessante. Pô, você sabe fazer, tem como fazer. Por que complicar tanto? Né? Então tá ali, não, você foi assim, foi assado, tal. E até pela própria caracterização deles, a roupa, aquela roupa surrada, suja, a barba por fazer e tal. Então você já percebe que é um fracassado. Todos eles ali é um simbolismo de fracasso. Então não era tão difícil para o espectador que não conhecia esses personagens não entenderem para que eles estavam ali, qual a motivação deles ali. Eu acho que não ficou tão difícil não.
Estou me baseando justamente nas pessoas que não conheciam, que saíram da sessão e que estavam tecendo bons comentários a respeito dos personagens que eles não tinham conhecimento por não terem assistido os filmes anteriores. Então, eu acho que sempre foi positivo.